Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 28 de novembro de 2024. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma experiência que uma irmã teve, uma experiência sobrenatural mesmo. Ela passa por um acidente de carro, ela morre, vai ao céu, tem contato com o Senhor Jesus e ela aprende uma série de coisas relativas aos anjos, o trabalho dos anjos no céu, o trabalho dos anjos aqui na terra. Algo tremendo. Eu amei o vídeo, que foi apresentado por um canal chamado Filho do Altíssimo. Todos os créditos a esse canal. Ok, amados? Então vamos à experiência que essa irmã recebeu. Era um dia como qualquer outro, ou pelo menos parecia. Era 15 de julho de 2024 e aquela manhã tinha algo especial. O céu estava tão limpo que parecia até surreal, e o nascer do sol pintava tudo com tons dourados suaves, quase como se fosse uma obra de arte. Eu estava dirigindo para o trabalho, para o meu turno das 6 horas no Hospital St. Michael's. Era aquela correria típica de quem acorda cedo demais, mas eu estava acostumada. Afinal, como enfermeira da UTI por mais de 2 décadas, já tinha passado por praticamente tudo, de perdas devastadoras a recuperações milagrosas. Só que nada, absolutamente nada, me preparou para o que viria a seguir. Eram exatamente 5h47. Sei disso porque olhei para o relógio, tentando calcular se conseguiria chegar no horário. E então aconteceu. Do nada, uma caminhonete surgiu em alta velocidade, atravessando o sinal vermelho. Mais tarde, descobrimos que o motorista tinha adormecido ao volante. O impacto foi brutal. A caminhonete acertou o lado do motorista com tanta força que parecia impossível sair dali com vida. O barulho foi ensurdecedor. Metal amassando, vidro quebrando por todos os lados. A dor no meu lado esquerdo era tão intensa que parecia tomar conta de todo o meu corpo. Tudo ficou tão lento que parecia que eu estava assistindo a cena de fora, como um espectador. Lembro do airbag estourando, o gosto metálico de sangue na boca e aquela sensação esmagadora no peito. E então, tudo começou a desaparecer, como se minha mente estivesse desligando pouco a pouco. Quando os paramédicos chegaram, disseram que eu já não estava respirando. Meu coração tinha parado pela primeira vez ainda na ambulância. Eles lutaram com todas as forças para me trazer de volta e milagrosamente conseguiram. Mas meu corpo estava em pedaços. Baço rompido, pulmão perfurado, ossos quebrados e uma hemorragia interna devastadora. Naquele momento, eu nem imaginava, mas isso era só o começo. Algo muito maior estava para acontecer. Senti como se estivesse flutuando, subindo lentamente acima do meu corpo destruído. Pude ver tudo lá embaixo, os paramédicos correndo contra o tempo, gritando sobre meus sinais vitais. Mas era como assistir a vida de outra pessoa. Eu estava lá e, ao mesmo tempo, não estava. O que mudou tudo, de verdade, aconteceu na sala de cirurgia. Foi lá que meu coração parou novamente, por longos 7 minutos e 23 segundos. E foi nesse intervalo que minha vida tomou outro rumo. Foi nesse instante que minha vida mudou para sempre. Conheci Jesus e descobri a verdade sobre os anjos. Quando meu coração parou, não foi como apagar uma luz. Foi como atravessar um portal para um mundo completamente novo. Num momento, eu estava deitada numa mesa de cirurgia fria. No outro, estava em um lugar tão diferente que parecia impossível descrever. Não havia escuridão ou um túnel como tantos relatam. Em vez disso, estava cercada por uma luz indescritível. Não era uma luz que machucava os olhos, mas uma luz viva, quase como se tivesse uma alma própria. Ela era inteligente, acolhedora e envolvia tudo com um amor que eu nunca tinha sentido antes. Os primeiros seres que vi eram os Ophanim. Imagine rodas gigantescas feitas de pura luz, exatamente como no livro de Ezequiel. Mas vê-los com meus próprios olhos era algo de outro mundo. Eram rodas dentro de rodas, girando em direções impossíveis, cobertas de olhos que pareciam olhar além da realidade. Não eram apenas olhos que viam. Eles entendiam, conheciam e sentiam tudo ao mesmo tempo. Esses Ophanim desafiavam qualquer lógica. Eram tão grandes que pareciam existir fora do espaço que conhecemos. Moviam-se em todas as direções sem virar,
quebrando qualquer regra de física que pudesse existir. Cada roda se conectava a outra, formando padrões intrincados que, de alguma forma, faziam total sentido naquele lugar. Os olhos que cobriam essas rodas não eram olhos comuns. Pareciam joias vivas, brilhando com uma luz azul e branca de tirar o fôlego. Quando se moviam, não era só para olhar. Eles comunicavam algo, uma mensagem que transcende palavras, cheia de verdade e sabedoria. De repente, os Ofanim começaram a se mover em perfeita sincronia. Era como se eles criassem um corredor feito de luz viva. E então veio o som. Era como ouvir ventos fortes, águas correndo e a melodia mais bela que já existiu, tudo ao mesmo tempo. Foi quando apareceram os querubins. Eles eram ainda mais impressionantes do que eu poderia imaginar. Cada um tinha 4 rostos: humano, leão, boi e águia. Mas esses rostos mudavam, como se cada movimento representasse algo sobre a criação. Suas asas, 6 de cada lado, não só se moviam, elas faziam a própria realidade vibrar. E então, tudo se abriu, como se alguém puxasse uma cortina, e lá estava ele, Jesus, sentado em um trono que parecia feito de safira viva, cercado por cores que não existem no nosso mundo. Sua presença era esmagadora e, ao mesmo tempo, confortante. Era como estar envolvida por puro amor, mas diante de algo infinitamente maior. Ele me olhou e nos olhos dele eu vi tudo: amor, verdade e o conhecimento de todo o universo. Ele falou, mas não com palavras, foi direto para minha alma. Elizabeth, minha filha, ele disse, você está aqui para testemunhar o que poucos já viram. Não tenha medo. Quando ele se levantou, todo aquele lugar parecia se curvar diante dele. Os movimentos dos Ofanim ficaram ainda mais detalhados, quase como uma dança cósmica, e os querubins cobriram seus rostos com as asas, em reverência. Foi então que Jesus me levou em uma jornada pelo reino celestial, algo que palavras humanas mal conseguem explicar. Com um gesto simples, ele me mostrou como os anjos trabalham na criação. Vi uma quantidade incontável de anjos, cada um com um propósito específico, indo e vindo entre o mundo espiritual e o nosso. Ele explicou que os Ofanim não eram apenas rodas de luz. Eles eram a representação viva da onipresença de Deus. Seus olhos brilhantes simbolizavam a onisciência divina, enquanto o movimento constante mostrava que Deus está sempre em ação, em cada canto do universo. Jesus me mostrou a incrível harmonia com que todos os anjos trabalham juntos. Os querubins, com seus rostos representando diferentes aspectos da criação, humanidade, a natureza selvagem, a natureza domesticada e o reino celestial, mantinham o equilíbrio universal. Suas asas não apenas se moviam, mas criavam uma música celestial contínua, como se sustentassem a própria realidade. Então ele me mostrou algo que tocou meu coração profundamente. Como os anjos interagem diretamente conosco. Vi anjos da guarda ao lado das pessoas, sempre vigilantes. Pareciam guerreiros e protetores ao mesmo tempo. Eles estavam em todos os lugares. Em hospitais, protegendo os doentes, em escolas, cuidando das crianças, em igrejas, fortalecendo a fé, e até em escritórios de governo, guiando decisões importantes. O mais surpreendente foi ver como os anjos agem em situações de emergência. Jesus me mostrou o momento do meu acidente, mas agora sob a perspectiva espiritual. Vi anjos diminuindo o impacto da batida, evitando ferimentos fatais. Na sala de cirurgia, outros anjos guiavam as mãos dos médicos, enquanto alguns lutavam contra forças sombrias que tentavam me levar. Os Ofanim eram incríveis nesse processo. Eles se moviam como peças de um relógio cósmico, organizando o tempo e as circunstâncias com uma precisão que mal podemos imaginar. Vi como eles trabalhavam em conjunto com outros anjos, coordenando respostas às orações e cumprindo a vontade de Deus. Jesus explicou algo que fez todo sentido. Ele disse que a humanidade perdeu sua conexão com o espiritual, especialmente no que diz respeito aos anjos. Muitos os ignoram, enquanto outros os veem apenas como figuras inofensivas e românticas. Mas ele queria que eu visse a verdade. Os anjos são seres poderosos, fundamentais no plano divino. Ele me mostrou como cada anjo tem um papel específico.
Os Ofanim, por exemplo, cuidam do tempo e da justiça divina, representando a soberania de Deus sobre o universo. Seus olhos brilhantes são mais do que simples visão. Eles carregam conhecimento completo, entendendo e cumprindo a vontade divina. Por fim, ele me mostrou uma hierarquia divina impressionante, com cada tipo de anjo desempenhando um papel único. Vi os serafins, os mais próximos do trono de Deus. Eles eram feitos de pura luz e fogo, adorando incessantemente. Sua presença era tão intensa que parecia impossível suportar tanta glória. Eu vi os anjos da guarda e eles eram exatamente como imaginamos, mas com uma força e poder que nenhuma pintura ou escultura consegue captar. Eles eram majestosos, moviam-se com propósito, sempre vigilantes, protegendo as pessoas tanto de perigos físicos quanto espirituais. Também havia os anjos mensageiros, que levavam mensagens divinas entre o céu e a terra. Eles eram incrivelmente rápidos, mudando de forma de acordo com sua missão. Em algumas ocasiões, pareciam criaturas imponentes, quase sobrenaturais. Em outras, assumiam uma aparência mais humana, mas sempre com algo neles que deixava claro que eram diferentes. Uma das coisas mais impressionantes que presenciei foi como as orações funcionam no plano espiritual. Cada oração sincera criava uma espécie de pulso de luz, subindo ao céu. Vi os Ofanim coordenando as respostas a essas orações, suas rodas girando de forma tão complexa que parecia impossível de entender, ajustando o tempo e o tipo de resposta. Vi anjos juntando essas orações como se fossem pedras preciosas, levando-as até o trono de Deus. Algumas orações desencadeavam uma série de eventos, com anjos agindo em vários lugares ao mesmo tempo para que a resposta acontecesse. E nem sempre as respostas eram o que as pessoas esperavam. Às vezes, os anjos redirecionavam as situações para resultados melhores, mesmo que no início parecessem decepcionantes. Jesus me revelou algo incrível. Os anjos estão profundamente envolvidos em toda a história bíblica. Ele me deu uma visão completa, quase como um download de conhecimento divino. Descobri que os anjos aparecem 108 vezes só no Antigo Testamento. Ele me mostrou momentos como o encontro de Abraão com um anjo. Eu vi tudo de uma perspectiva espiritual, e era algo que não dá para explicar em palavras. Vi também o anjo no Jardim do Éden, logo após a expulsão de Adão e Eva. O querubim, com sua espada flamejante, estava lá para proteger a entrada. Era muito mais imponente e significativo do que qualquer imagem que já vi em livros religiosos. E você sabia que os anjos aparecem 32 vezes nos textos de Moisés? Eu pude ver Moisés no deserto, interagindo com os anjos. Eles foram fundamentais, guiando o povo durante o êxodo. Foi emocionante ver como Deus usou esses seres para entregar mensagens e orientações. Outra coisa incrível que Jesus me mostrou foi como os anjos ajudaram na construção da Arca da Aliança. Eles transmitiram as instruções exatas para o propiciatório e os querubins dourados que o adornavam. A atenção aos detalhes e o significado divino por trás de cada aspecto da arca eram impressionantes. Mas um dos momentos mais marcantes foi ver o contexto histórico das visões de Ezequiel. Jesus me levou ao tempo do exílio babilônico, em 597 a.C., quando Ezequiel estava entre os milhares levados de Jerusalém por Nabucodonosor. Ele explicou que o nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus é forte, e me mostrou como isso se encaixava perfeitamente no papel que ele desempenhou. Eu vi Ezequiel junto ao rio Quebar, na Babilônia. Ele recebia visões incríveis, enquanto o restante dos exilados lutava contra a desesperança. Era um momento crítico. O povo de Deus estava em sua pior crise, e foi justamente aí que ele decidiu revelar algumas das visões mais poderosas sobre seu trono e seus anjos. O que mais me impactou foi quando Jesus abordou um grande equívoco atual. A ideia de que, por termos o Espírito Santo, não precisamos mais da ajuda dos anjos. Jesus deixou bem claro que isso não é verdade. Até ele, durante seu tempo na Terra, contou com o ministério dos anjos. Eu pude ver os anjos ajudando-o no deserto, após sua tentação, e no jardim do Getsemane, momentos cruciais de sua missão. O Espírito Santo e os anjos não se excluem, pelo contrário, trabalham juntos em perfeita harmonia.
Jesus fez questão de mostrar que os anjos continuam tão presentes hoje quanto eram no passado. Ele me revelou algo incrível, um reino que ele chamou de Império Angelical. Era vasto, gigantesco, muito além de qualquer imaginação. Vi milhões e milhões de anjos, como descrito em Hebreus 12:22. Também vi o que Davi descreveu nos Salmos. Os carros de Deus são 20.000, milhares e milhares. Ver isso com meus próprios olhos foi simplesmente impressionante. Esses números não são figuras de linguagem, são uma representação de uma força espiritual organizada e ativa. Ele também me mostrou como os anjos estão profundamente envolvidos na guerra espiritual. Jesus citou Efésios 6:12 e me fez testemunhar batalhas no reino espiritual, que faziam as cenas mais intensas de filmes de ação parecerem brincadeira. Era real, intenso, e a escala dessas batalhas era difícil de processar. Mas o que realmente me emocionou foi ver como essas batalhas afetam nosso dia a dia. Vi anjos protegendo pessoas contra ataques espirituais, dos quais elas nem tinham consciência. Também os vi fortalecendo aqueles que enfrentavam desafios, como fizeram com Jesus no Getsemane. Jesus apontou algo importante. Muitos cristãos de hoje caem em dois extremos. Alguns estão tão presos ao mundo material que esquecem completamente o espiritual, enquanto outros ficam tão obcecados por anjos e batalhas espirituais que deixam de lado suas responsabilidades terrenas. A verdade, como ele explicou, é que precisamos entender a interação entre esses dois mundos. Ele me mostrou como os anjos, especialmente os Zofanim, são cruciais para manter esse equilíbrio. Eles trabalham coordenando os eventos entre o mundo espiritual e o físico de uma forma que vai muito além do nosso entendimento. Finalmente, Jesus me revelou como os anjos desempenharam papéis fundamentais no tempo de Ezequiel, especialmente no ministério profético. Eles foram instrumentos essenciais para comunicar a vontade de Deus à humanidade, mesmo nos momentos mais difíceis da história. Eu vi Ezequiel junto ao rio Quebar, na Babilônia, recebendo visões incríveis enquanto o povo exilado ao seu redor perdia as esperanças. O momento era tão significativo, em meio à escuridão daquelas circunstâncias, Deus escolheu revelar algumas das visões mais poderosas sobre seu trono e seus anjos. Jesus me mostrou como essas visões ainda têm um impacto profundo nos dias de hoje. Os anjos continuam atuando no ministério profético, mas muitas vezes de formas sutis. Eles trabalham nos bastidores, coordenando eventos para garantir que a palavra de Deus seja cumprida exatamente como faziam nos tempos antigos. Uma das coisas mais incríveis que testemunhei foi o papel dos anjos como uma verdadeira força divina, como mencionado em Salmos 103, 20 e 21. Anjos poderosos que cumprem suas ordens e obedecem à voz de sua palavra. Vi anjos em ação como guerreiros espirituais, garantindo que a vontade de Deus fosse realizada em ambos os reinos, o espiritual e o físico. Jesus compartilhou comigo algo extraordinário. A atividade angelical está aumentando em nossos tempos. Vi os Zofanim se movendo de maneira mais complexa, quase como uma coreografia celestial, e havia uma urgência clara. Era como se tudo estivesse sendo preparado para eventos futuros. Ele enfatizou que entender o papel dos anjos não é apenas uma questão de curiosidade, mas de preparação. Ele disse que é essencial aprendermos a cooperar com os planos de Deus, sabendo que os anjos fazem parte desse processo. Então, ele disse algo que mudou tudo. Você precisa voltar e compartilhar o que viu. Meus anjos estão mais ativos do que nunca, e meu povo precisa entender sua presença e propósito. Nesse momento, os Zofanim criaram o que parecia ser um portal luminoso de volta à terra. Os querubins levantaram suas asas, e o som celestial que ouvi antes voltou, como rios de águas correndo e vozes em perfeita harmonia. Jesus tocou minha testa e foi como receber uma onda de conhecimento diretamente na mente. Era tanto, tão profundo, que parecia impossível traduzir em palavras humanas. Parte disso ainda está comigo, mas é como tentar explicar o inexplicável. Quando retornei, foi como flutuar em uma corrente de luz. Os Zofanim criaram um corredor brilhante entre dimensões, e eu fui guiada de volta ao meu corpo.
A última visão que tive antes de despertar foi um grupo de anjos ao redor do meu leito no hospital, enquanto os Ophanim continuavam seus movimentos precisos e eternos. Acordei 3 dias depois na UTI. Para os médicos, minha recuperação foi um milagre. Eles não entendiam como eu podia estar viva, muito menos sem sequelas cerebrais. Mas eu sabia. Os anjos estavam lá e o poder de Deus tinha se manifestado. Hoje, embora não veja tudo com a mesma intensidade de antes, ainda sinto a presença angelical em momentos cruciais. Às vezes, pego vislumbres de suas atividades no canto do olho, como um lembrete de que eles ainda estão por perto, guiando e protegendo. Como enfermeira, percebo a presença deles em momentos especiais, principalmente quando um paciente está à beira da morte ou passando por uma recuperação que desafia a lógica médica. Às vezes, vejo padrões de luz e movimentos que me lembram os Ophanim. É incrível como pequenos detalhes no dia a dia, uma formação de nuvens, o brilho da luz refletida ou até o movimento das folhas ao vento, podem parecer ecos do trabalho constante deles no mundo ao nosso redor. Minha visão sobre os anjos mudou completamente depois dessa experiência. Antes, eu acreditava neles de maneira vaga, quase teórica. Agora, sei que eles são reais, ativos e muito mais complexos do que imaginamos. Os Ophanim, por exemplo, não são apenas figuras misteriosas dos textos antigos, eles são seres vivos, trabalhando incessantemente para manter a ordem de Deus no universo. Descobri que os anjos não são apenas mensageiros ou protetores. Eles desempenham um papel essencial na administração divina da criação. Embora atuem em dimensões que não conseguimos compreender completamente, suas ações têm impacto direto e constante no nosso mundo físico. Outra coisa que aprendi é que os anjos nunca buscam glória ou adoração para si mesmos. Mesmo os mais poderosos, como os Ophanim e querubins, estão completamente dedicados a glorificar a Deus. Eles possuem uma força incrível, mas essa força está sempre a serviço dos propósitos divinos. Se há algo que eu gostaria que todos soubessem, é que os anjos são reais, ativos e infinitamente mais incríveis do que pensamos. Não são apenas figuras delicadas e gentis ou apenas mensageiros de Deus. Eles são seres extraordinariamente poderosos e complexos, constantemente trabalhando para realizar os planos de Deus em toda a criação. Também é importante que entendamos que o reino espiritual é muito mais ativo e organizado do que percebemos. Os movimentos perfeitos e incansáveis dos Ophanim me ensinaram que nada é por acaso. Mesmo quando não vemos, tudo está sendo coordenado com um propósito divino. Por último, mas não menos importante, quero reforçar que, apesar de serem incrivelmente fascinantes, os anjos sempre apontam para a glória de Deus. Até os magníficos Ophanim, com toda a sua grandiosidade, são servos dedicados a manter a ordem perfeita de Deus no universo. Eles não buscam destaque. Sua única missão é cumprir a vontade divina com perfeição. Agradeço profundamente por me permitir compartilhar minha experiência de quase morte. Até hoje, sinto os Ophanim se movendo acima de nós, suas rodas dentro de rodas, ajustando cada momento com a precisão divina. Nunca estamos sozinhos, nunca desamparados. Há um reino inteiro de anjos trabalhando incansavelmente por nós, sempre guiados pela perfeita vontade de Deus.